Fala pessoal, tudo beleza? Tudo show de bola? Galerinha, é o seguinte, vamos continuar aí com Python, né? Vamos tratar das estruturas de controle no Python. Uma parte fundamental de qualquer linguagem de programação é trabalhar aí com as estruturas de controle, né? Para definir os fluxos por onde os códigos vão ser executados, né? Então vamos lá, estruturas de controle no Python, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Principais comandos em qualquer linguagem de programação, como eu falei para vocês, né, são os comandos condicionais, né, e nós temos também os laços de repetição. Então são dois grupos importantes aí. Aí nós temos nas condições as declarações if e algumas variações e também os laços de repetição. Bacana? Vamos estudar cada um deles aí em separado. Vamos lá. Começando aí pelas condições em Python. Para testar uma condição, né, para fazer uma condição, pessoal, nós usamos o comando if, que é a palavrinha, pessoal, chave, né, para o se em inglês, né, para o se em inglês, tá? Para o se. Então, essa palavrinha-chave, né, esse comando, ele vai testar alguma condição, ele vai verificar alguma condição e ele vai retornar true, ou seja, vai retornar verdadeiro. Se essa condição for verdadeira, né, vai retornar true. Se essa condição for válida, se essa condição for verdadeira. E vai retornar false se essa condição não for verdadeira. Se ele retornar true, né, se a condição for verdadeira, ele executa o que tem dentro daquele if. Se for falso, ele não executa o que tem dentro daquele if, tá? Vamos entender melhor aí no exemplo usando a estrutura if. Então nós temos aqui, ó, a variável a, né, que recebe o valor 33, a variável b, que recebe o valor 200, e aí nós temos se b maior que a, dois pontos. O que é o dois pontos? Eu estou abrindo um bloco de código. Eu estou abrindo um bloco de código. Aí eu tenho print b é maior que a. Então eu vou testar. O valor de b é maior que o valor de a, ou seja, 200 é maior que 33? É. Se é, então retornou true if, eu vou executar o que está dentro do bloco. Que é o quê? Que é mandar exibir na tela, né? Exibir no, no terminal. B é maior que A. Então, quando eu executar esse comando aqui, o resultado vai ser o texto B é maior que A. Então, entenderam? O if é uma estrutura bem simples de entender. Ela vai testar a condição. Se a condição for true, se a condição for verdadeira, então vai executar, vai entrar dentro do bloco e executar os comandos que tem ali dentro. Se a condição for falsa, então os comandos que tem ali dentro não vão ser executados e ele vai pular aquele bloco, né? Ele vai para frente no código. Bacana? Show de bola. Olha só, pessoal. Aqui nós estamos vendo uma declaração, um bloco if, né? E na mesma linha nós colocamos o comando. Beleza. Uma situação, né, importante de ser destacada é quando a gente trabalha com a declaração do conteúdo do bloco numa linha separado. Nesse caso, nós temos que atentar para quem? Para indentação, para o recuo. Ou seja, se eu abrir aqui o bloco, ó, mesma coisa, A recebe 33, B recebe 200. Se B maior que A, dois pontos, abrir o bloco de código. Quando eu vim aqui, ó, print B é maior que A, né? Veja que isso aqui tem um recuo, ó. Ele está, né, afastado. Pessoal, se está o código na linha diferente, ele precisa estar dessa forma. Por quê? Se eu colocar esse print aqui, ó, eu não vou ter nada dentro do bloco, porque na verdade um print que está na mesma linha, né, na mesma reta, digamos assim, com o mesmo espaçamento da margem do comando de cima, ele na verdade é um comando que está fora daquele bloco. Então, para eu demonstrar para o Python, para eu dizer para o Python que o print é um comando que está dentro desse bloco, eu dou recuo, eu dou uma indentação, eu dou um tab. Eu deixo um espaçamento maior. Beleza, então esse aqui vai funcionar exatamente igual ao comando anterior. Exatamente igual ao comando anterior. Então, o resultado do comando print será B maior que A. Ele vai vir aqui testar, ó. B maior que A? É. 200 é maior que 33. Ok. Aí ele vai mandar exibir na tela. Print B é maior que A. Ok? Se eu não fizer a indentação, vai dar o quê? Vai dar um erro de indentação. Por quê? Porque, pessoal, eu não coloquei aqui, ó, eu não coloquei nada dentro do meu bloco de código. Eu disse para o Python, olha, estou começando aqui um bloco if, tá aqui meu dois pontos, mas não tem conteúdo dentro.
Por quê? Por que que não tem conteúdo dentro? Porque esse print é um comando válido? É, mas ele não é do if, ele não está dentro do bloco if. Então eu preciso colocar alguma coisa dentro do bloco, pessoal, qualquer coisa. Precisa ser o print? Não, poderia ser outra coisa. Poderia ser, vir aqui, por exemplo, ó, if b maior que a, por exemplo, a recebe 50. Beleza, seria um comando válido já, porque eu teria alguma coisa dentro do bloco. O que eu não posso é abrir um bloco e não colocar nada dentro. E aí como é que eu identifico isso? Eu vou olhar se tem alguma coisa na mesma linha ou se tem alguma coisa com indentação nas linhas seguintes. Esse print aqui de baixo, ó, esse print de baixo é um print que não está dentro do comando if. Por isso que ele dá uma indentação, porque ele está esperando alguma coisa ali e não tem, né? Está esperando alguma coisa ali e não tem, beleza? Isso é o if, condição se, né? Se alguma condição é verdadeira, ele executa aqueles comandos. E nós temos algumas variações, algumas opções. Para a condição também, no caso do elif. O que é o elif, pessoal? O elif ele vai testar se a condição anterior, né, não for satisfeita. Não for satisfeita, vai testar outra condição. Ah, aquela condição não é satisfeita, então teste essa outra. Tá aqui o nosso exemplo, ó. O A recebe 33, o B recebe 33. Criamos duas variáveis inteiras e declaramos com o valor 33. Aí eu vou testar. Se B é maior que A, execute esse comando aqui. B é maior que A, pessoal? Não. Então ele não entra aqui dentro desse bloco, ele não executa esse print. Aí ele vem, elif, ou seja, testou a condição de cima, não é verdadeira? Então teste essa agora. Né? Teste essa aqui agora. Se A igual a B, lembrando, a atribuição aqui, ó, comparação com dois sinais de igualdade, compara se o valor é igual ou não. Então A igual a B é 33 igual a 33. Então ele vai entrar aqui e vai exibir o comando A é igual a B. Entenderam? Basicamente eu fiz um se, testei uma condição. O elif se a condição anterior não for satisfeita, teste essa outra. Cuidado, cuidado, porque um if e um elif é diferente de dois ifs. Eu posso ter aqui um if, pessoal, e posso ter outro if aqui embaixo, sem problema nenhum. Qual que é a diferença? A diferença é que o elif ele só vai ser testado se o if não passar. Se o if não for verdadeiro. Se o if for verdadeiro, ele não vai entrar no elif de jeito nenhum. Agora, quando eu tenho dois ifs, ele vai testar cada if separado. Ele vai testar cada if separado. Então, supondo que fosse dois ifs, ele ia testar, por exemplo, aqui, né? Se B é maior que A, ele ia testar. E se eu tivesse um outro if aqui, ele ia testar, fazer outro teste também. No elif, não. No elif, ele nem faz o teste. Ele nem faz o teste, o segundo teste, né? O teste que está dentro do elif, se o primeiro for verdadeiro. Beleza? E aí nós temos o outro comando, que é o else, que é para quando nenhuma das condições anteriores é satisfeita, né? Nenhuma das condições anteriores é satisfeita. Aqui, ó, só ver a questão da indentação, né? Ó, tá faltando aqui a indentação, pronto. Beleza, então olha só, A recebe 200, B recebe 33, if B maior que A, vai fazer um comando. Elif, né? Ou seja, se não for verdadeiro isso, teste esse. Se não, se nenhum de cima for verdadeiro, rode esse último comando. Rode essa condição aqui. Rode isso aqui. Tá? Execute isso. Então ele vai lá. A recebeu 200, B recebeu 33. B é maior que A? Não. 33 não é maior que 200. Beleza. Não passou pelo primeiro if. Então ele vai testar o elif. A é igual a B? Não. 33 não é igual a 200. Aí ele vai pro else, ou seja, ele não passou em nenhuma das anteriores, ele vai pro else. Então ele vai dizer print A maior que B. Então é esse resultado que ele apresenta. Esse resultado que ele apresenta. Então entendi das condições, galera. Entendi das condições de Python. Nós temos o if, vai fazer um teste simples. Nós temos o elif, que testa desde que o if, né? Desde que a condição anterior não seja verdadeira. E o else para quando nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras. As combinações de ifs e elifs podem ser variadas dependendo da necessidade de quem for testar a condição, tá? Sendo aí que o else, né, tem que ser o último, né, pessoal? Porque ele vai justamente servir somente quando não tiver. Eu posso ter só um if e um else? Pode ter só um if e um else. Eu posso ter dois ifs? Pode. Eu posso ter um if e um elif? Pode. Né? Beleza? Isso são as condições em Python. Ok, além das condições fundamentais, que você entenda essa sistemática, né? Muito cobrada em questão de prova, nós temos também os loops, ou laços. O que são os loops ou laços? Agora,
nós vamos executar as condições enquanto alguma coisa for verdadeira. Então, nós vamos repetir a execução de um comando dada uma determinada situação. E aí nós podemos fazer os loops com o while e com o for. Nós vamos ver cada um separado. Vamos lá. Com o comando while, pessoal, que é o comando aqui do inglês que vem enquanto, ou seja, enquanto uma condição permanecer verdadeira, execute esses comandos aqui, né? Então ele vai dizer, ó, é possível realizar um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira. Vamos ver o exemplo? E aí fica bom. I recebe 1. I recebeu 1. While I menor que 6, abri meu bloco de código aqui, ó, 2 pontos. Print I mais igual a 1. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele criou a variável I e colocou o valor 1 nela, certo? Ok. Enquanto o I for menor que 6, ele vai entrar aqui dentro e executar os comandos. Vamos lá. Quando ele entrar na primeira vez, o que acontece? O I é 1, né? O I é 1, foi atribuído aqui. Então, 1 é menor que 6? Sim. Então, eu printo o I. Ou seja, eu exibo o I. Tá aqui o 1. Só que eu não faço só exibir o I. Eu pego o I e somo mais 1. Esse operador aqui, pessoal, é o quê? É similar, né? É equivalente à mesma coisa se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. I igual a I mais 1. Mesma coisa. Só que ao invés de fazer a soma primeiro, depois a atribuição, eu já faço tudo junto. Então é I mais igual a 1, significa I mais 1 colocado dentro de I, né? Já faz a atribuição e a soma ao mesmo tempo, né? Beleza. Então vamos agora, I vai para quanto? Para 2. Aí eu venho testar. 2 é menor que 6? É. Eu exibo o I. Eu printo o I. 2. Printei o 2 agora. I mais 1. 2 mais 1, 3. 3 menor que 6? É. Printei o 3. 3 mais 1, 4. 4 menor que 6? É. Printei o 4. Printei o 4. 4 mais 1, 5. 5 menor que 6? É. Printei o 5. 5 mais 1, 6. 6 é menor que 6? Não. Então ele não entra mais no laço. Por isso que ele não printa ali o 6. Por isso que ele não exibe o 6. Porque ele não entrou quando o I era 6. Ele não entra quando o I é 6. Então por isso que ele não exibe. Por isso que ele não exibe. Então o comando é isso aqui. Beleza? Isso é o while, pessoal. E aí essa condição pode ser qualquer coisa aqui, né? Pode ser qualquer coisa aí. E o que executa dentro também pode ser qualquer coisa aí que o programador quiser. Ok? Só que nós temos duas palavrinhas importantes, duas palavras-chave importantes, né? Dois comandos importantes, para quando eu quiser parar uma execução do while. Quando é que eu paro a execução do while aqui na condição normal? Só quando essa condição for satisfeita. Ou não for satisfeita, né? Só quando essa condição começar a ser falsa. Deixar de ser verdadeira. Aqui nesse caso, ela deixa de ser verdadeira quando? Quando o I não é menor que 6. Quando ele for 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qualquer situação dessa, né? Ele é verdadeiro até o I5. Até o I5. Então, o while normal, né, sem nenhuma condição especial, sem nenhuma cláusula especial, ele executa enquanto aquela condição for verdadeira. Ok. Mas nós temos uma forma de informar, né, para o comando, dar um break. O que é um break? Ele vai parar a execução do loop, mesmo que a condição permaneça verdadeira. Ele vai parar. Ele vai parar o loop, mesmo que aquela condição do while continue verdadeira, dada alguma situação. Vamos ver no exemplo. Olha lá. I recebe 1. Enquanto o I menor que 6, printa o I. Então o I está com 1. 1 menor que 6? Sim. Eu imprimo 1. Aqui. Aí eu vou testar. Se é igual a 3, eu dou um break. Mas o I não é igual a 3. O I era 1. Aí vem I mais 1, né? I mais 1, 2. Agora ele vai entrar para cá, 2. 2 é menor que 6? Sim. Vou imprimir o 2. Exibir o 2. Ok. I é igual a 3? Não. Então não executa o break. Não executa o break. Olha só. Eu testei aqui o if. Ele não é verdadeiro. Então eu não entro dentro do break. Eu passo para a próxima linha. Então 2 mais 1, 3. 3 é menor que 6? Sim. Imprimo 3. Está aqui. Agora eu venho testar. I é igual a 3? É. O I é igual a 3. Então eu dou um break. O que é que significa dar um break, pessoal? Terminar a execução do while. Terminar a execução do while. Então eu não vou continuar aqui a execução do while. Mesmo que o I seja 3,
Quando ele viesse para cá porventura, né? Quando ele viesse para cá porventura, ele seria 4. 4 seria menor que 6? Sim. A condição continuaria verdadeira. Só que eu dei um break, ou seja, encerra esse loop aqui. Independente de passar no while ou não. Então, a execução vai ser só até aqui. Entendeu? E nós temos um outro comando que é o continue. O continue, presta atenção para entender a diferença. Presta atenção para não confundir, pessoal. O continue, tá? Ele vai interromper a rodada, a iteração, aquela vez no laço. Ele não vai interromper o laço todo. Ele vai parar aquela execução e vai voltar para o laço, vai testar o laço novamente. Vamos ver no exemplo que facilita, né? Vamos lá, ó. I igual a 0. I igual a 0. Enquanto o I for menor que 6, I recebe I mais 1, né? E soma com 1 e atribui ao I. Eu vou testar se I igual a 3, continue e dou o print no I. Galera, aproveitando essa diferença aqui, veja que aqui o print está antes, aqui o print está depois. Isso faz toda a diferença no resultado apresentado. Então tenham cuidado quando forem avaliar os códigos, né? Para ver se o print, se ele vai imprimir o I antes ou o I depois. Por quê? Porque se ele imprimir aqui, por exemplo, o I antes, né? O I está com 0, e ele foi colocou. Se fosse o print logo aqui, ele imprimiria o valor 0. Só que não, ele fez a atribuição de mais 1 naquele I logo. Então, quando ele for imprimir, esse I vai estar com 1. Então, muda tudo. Então, tem que ter cuidado com essa ordenzinha de quando que eu mudo o valor e de quando que eu exibo na tela. Beleza, mas vamos lá. 0 é menor que 6? Sim. 0, aí vem I mais 1, 1. I é igual a 3? Não. Então, não entra aqui dentro, vou lá pro print. Print o I, que é 1. Aí vem, I tá com quanto? Tá com 1. 1 é menor que 6? Sim. I vai receber I mais 1. 1 mais 1, 2. I é igual a 3? Não. Então não entra aqui no continue. Vou pro print 2. Vamos lá. 2 é menor que 6? Sim. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3? Sim. Então eu dou um continue. O que eu faço quando eu dou um continue? Eu pulo todo o resto da execução do while e volto lá pro teste. Então agora meu I está com 3, mas veja que ele não exibi o valor de 3, porque ele não chegou até aqui o código. O código não chegou até aqui, então aqui no resultado não vai ter o 3 exibido. Porque o continue faz isso, ó, ele volta lá para a execução do laço, volta lá para o teste do laço. Ele não continua executando. Ele dá uma pausa naquela execução específica. Entendido? Voltou para lá. Agora meu I está com 3. 3 menor que 6? É. I vai receber 4. 4 é igual a 3? Não. Então ele exibe o 4 normalmente. Depois ele vai para o 5. Depois ele vai para o 6, né? Depois ele vai para o 6? Não, né, pessoal? Ele não vai para o 6, olha só. Por que ele não vai para o 6? Porque é enquanto o I for menor que 6, né? É isso ou não? É isso ou não? Vamos ver de novo? Vamos executar tudo, né? Estamos no 4. E aqui vai dar uma diferencinha legal, ó. Aqui vai dar uma diferença legal. Por isso que eu falei, dependendo da ordem da atribuição, pode mudar o resultado. Olha só. 4. E tá com 4, vem pra cá. 4 menor que 6? Sim, 4 menor que 6. Né? 4 menor que 6? Sim. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 3? Não. Então eu imprimo 5. Já tinha impresso 4 aqui, imprimiu 5. Beleza? Agora nós estamos com I igual a 5. Estamos com I igual a 5. 5 imprimiu aqui. Beleza. 5 é menor que 6? Sim. 5 mais 1, 6. 6 é igual a 3? Não, então não entra aqui. E exibe o 6. Por isso que ele exibe o 6 aqui. Perceberam a diferença? Se eu exibo antes, o valor pode ser diferente. O resultado pode ser diferente. Porque se esse print aqui, ó, é antes da atribuição, o resultado pode mudar. O resultado pode mudar. Porque eu vou exibir os valores antes de alterar. Se eu exibisse, por exemplo, antes de alterar, eu não iria exibir o 6. Porque quando eu fosse testar lá 6 menor que 6, não ia entrar. Só que quando ele entrou para exibir o 6, ele não entrou com 6, ele entrou com 5. Aí aqui dentro foi que eu transformei ele em 6. Entenderam? Então tem que ter cuidado com essa ordem. Isso aqui é importante para não errar a questão. Outra forma de fazer loops no Python é com o for. Né? O for. Nós vamos aí, ó, fazer uma iteração, tá? Não é interação. Iteração sobre uma sequência. Ou seja, nós vamos percorrer
os elementos de uma sequência, né? Os elementos de uma sequência. Então nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar o for, pessoal, né? O for para iterar sobre uma sequência. Ele funciona de forma parecida com o while, só que a sintaxe, né? A sintaxe dele é um pouco diferente, porque ele vai usar comando e vai ter que receber aí uma lista de valores, né? Deixa eu voltar aqui, ó, porque aqui tá com o while, né? Deixa eu colocar aqui o for aqui, ó, no nosso comando for, né? Aqui tava com while, na verdade, né? Pronto, agora tá com for. Ok, então vamos lá. Vamos pegar um conjunto de comandos e vamos iterar sobre ele. Exemplo, recebi aqui, ó, uma lista de frutas. Lista de frutas. Maçã, banana e cereja. Lista de frutas. Aí eu venho for x em frutas. For x em frutas, print x. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai criar uma variável x que vai iterar sobre os valores da lista frutas. Ou seja, a cada execução, x vai ser um valor daquela lista. Então, na primeira execução, x vai receber maçã. Então, o x maçã, ele vem aqui e exibe maçã. Na segunda execução, o x vai receber banana. Ele vem aqui e imprime banana. Na terceira execução, ele vai receber cereja. O x vem aqui, ó, imprime cereja. Entenderam? Então, ele cria aqui uma variável temporária para poder utilizá-la para iterar sobre a lista, né? Para percorrer todos os elementos daquela lista. E aí ele executa o comando que ele quiser aqui dentro. Beleza? Show de bola. Da mesma forma que o while, nós temos aqui também o comando break, para parar a execução daquele loop antes de terminar a condição. Então vamos lá. Ó. Frutas, maçã, banana e cereja, nossa lista. For x em frutas, ou seja, estou criando uma variável x que vai percorrer essa lista de frutas. Aí eu vou testar. Se x for igual a banana, eu dou um break. Vamos lá. Primeira vez que ele vai entrar aqui, ele vai entrar com que valor? Maçã. Eu vou olhar. X, que é maçã, é igual a banana? Não. Então ele não entra no break, ele vem para cá e imprime maçã. Aí ele vai para o segundo elemento. Banana é igual a banana? Isso. Aí ele dá um break. Quando ele dá um break, o que, é que ele faz? Ele finaliza o for. Ele vem para a próxima linha aqui, ó, do código. Ele não volta mais para cá. Então ele não exibiu o print e não volta mais para a cereja. Para testar a cereja. Isso é o que ele faz no for. No continue, no break, né? Isso que ele faz no break. No continue, o que é que nós temos aqui? Nós temos também para parar a execução, mas daquela rodada, daquela iteração. Assim como é lá no while, pessoal. Então eu tenho lá, ó, maçã, banana, cereja, for x em frutas, if x igual a banana continue. Ele vem, pegou maçã é igual a banana? Não. Então ele não entra aqui dentro. Aí ele imprime o x, ele imprime o maçã. Aí ele vai para banana agora. Banana igual a banana? Sim, ele dá um continue. Quando ele dá o continue, ele faz o quê? Ele não executa o resto do comando e volta para cá, o próximo elemento. Aí ele vai para cereja. Então ele não exibiu banana, porque ele não exibiu esse print quando o x era banana. Aí ele vai para cereja. Cereja é igual a banana? Não. Então ele dá o print aqui. Então, perceberam a diferença entre o break e o continue? O break termina tudo. Termina o laço todo. Seja no for, seja no while. O continue termina aquela execução específica. Beleza? Então, galerinha, olha só. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. As estruturas de if, elif, else, os whiles, os for, né? Para iterar sobre os elementos. Porque as questões de prova gostam demais desse assunto. Em qualquer linguagem de programação. E no Python não é diferente.